Eu estou aqui com o Robson Braga, que é presidente da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Doutor Robson, bom dia. Bom dia, Denise. Doutor Robson, nós estamos vendo a economia brasileira passando aí por uma revisão geral das projeções, isso vale inclusive para o setor industrial, e no momento em que a economia dava sinais de que começava de novo a engatar, nós tivemos aí o balanço na última semana de serviços, de comércio da própria indústria, mostrando crescimento. Eu queria saber se todo esse processo alterou também as suas expectativas, o que o senhor espera da indústria daqui para 2019. Olha, realmente alterou sim. Nós terminamos o ano de 2017 com uma previsão de maior estabilidade, a indústria começar a crescer, chegar num crescimento de até 3% no ano de 2018, mesmo considerando uma base muito fraca, já era algo interessante. E o que nós vimos agora é que todas as projeções, todas as previsões estão no sentido de reduzir o crescimento tanto da economia como reduzir o crescimento da indústria. O crescimento da indústria no primeiro trimestre do ano foi apenas 0,1%. E com isso, agora num período eleitoral, num período que com maiores dificuldades ainda, inclusive no mundo como um todo, a gente não vê possibilidade da indústria chegar num crescimento significativo esse ano. A gente tem as projeções semanais do mercado financeiro, o mercado até reduziu, mas ainda conta com um crescimento da indústria de 3,5% mais ou menos. O senhor acha muito otimismo? Eu acho muito otimismo para esse ano, acho muito otimismo. Nós tivemos aí, agora recentemente, a greve dos caminhoneiros, isso trouxe uma penalização muito grande. O ambiente não está bom e com isso você dificulta tanto os investimentos, a expectativa e o otimismo dos empresários começa a cair um pouco também e você não tem a expectativa de ter o crescimento tanto do lado do consumo como do lado do investimento. E isso por diversos fatores, fatores que a gente vê que mesmo tendo mudanças positivas, como foi a questão da mudança, da melhoria das relações trabalhistas, projeto da reforma do ensino médio, quer dizer, uma série de projetos que foram implementados não estão trazendo o resultado esperado de crescimento da economia e acredito que esse ano nós não vamos ter. Agora, além da paralisação que houve da atividade em geral por causa da greve dos caminhoneiros, sobraram os efeitos do acordo formalizado pelo governo. E a CNI já se manifestou, inclusive do ponto de vista jurídico, contra o tabelamento do frete, por exemplo, né? O governo está tendo de esclarecer exatamente isso, já foi cobrado pelo Supremo, mas é um problema muito sério para o setor? É um problema seríssimo, porque da mesma forma que o aumento de combustível em poucos dias, 7 aumentos de combustível do custo do diesel era uma imprevisibilidade para os caminhoneiros, o preço do frete, com tabelas que vão e que voltam, é uma imprevisibilidade para quem usa o transporte rodoviário. E nós no Brasil não temos outra forma de transporte, com exceção de minério, alguns produtos que são transportados por ferrovia. A grande massa de produtos brasileiros é transportado em caminhões. E com essa tabela do frete, preço mínimo, toda essa discussão, trouxe uma insegurança maior ainda para a indústria. O governo, como teve que fazer concessões para os caminhoneiros, buscou tirar recursos daquilo que a indústria contava, como reintegra, por exemplo. Isso reintegra é uma forma de dar à indústria brasileira, aos exportadores brasileiros, um pouco da restituição dos impostos que não são, que continuam escondidos na cadeia produtiva. São impostos cobrados dos exportadores. São impostos que tem na estrutura tributária brasileira e como na Constituição é previsto que quem exporta tem que ser desonerado dos impostos federais, municipais e estaduais,
esses impostos, você não consegue desonerar todo esse imposto na cadeia produtiva, porque a nossa estrutura tributária é muito complexa, muito difícil. Então, o Reintegra foi implantado para rever um pouco, dar um pouco do retorno desses impostos escondidos na cadeia produtiva e dar mais competitividade para o exportador brasileiro. Na hora que você tira o Reintegra, você tira praticamente todo o ganho do exportador, porque na exportação, Denise, as margens são muito pequenas e os contratos são de longo prazo. Você não faz contrato para exportação, não é um contrato que você faz hoje para vender amanhã, é um contrato de longo prazo. A relação é de um casamento de longo prazo. Então, na exportação, não é fácil você conquistar o mercado externo. Agora, até por essa condição de contratos de longo prazo, esse movimento todo que a gente tem visto de alta do dólar, na verdade, acaba não tendo o impacto positivo que teria um dólar simplesmente mais alto, né? Quando você faz um preço para um produto a ser exportado, você faz um preço considerando um longo prazo, um médio prazo, porque você vai fazer um contrato de médio prazo. Então, você não pode considerar que o dólar vai ter uma variação grande para cima nem para baixo. Você faz uma estimativa do câmbio de tal maneira que aquilo não seja um impacto nem positivo nem negativo na sua negociação. E você tem que considerar que estamos competindo com países como China, Estados Unidos, Alemanha, Vietnã, quer dizer, todos os países estão procurando o comércio internacional. Então, essa questão do câmbio não pode ser o seu diferencial na formação do preço. O seu diferencial é o seu custo, a sua produtividade, a sua competitividade e a desoneração dos tributos da sua cadeia produtiva. Esse é que tem que fazer base do seu preço. E se você tem uma insegurança com o governo, com medidas como essa que vão e que voltam, você não tem condições de formar preço e garantir para o mercado externo uma atuação competitiva, porque as margens são muito pequenas. Agora, falando em incertezas, até que ponto as eleições vão interferir no desempenho da indústria este ano? Eu acho que tem um impacto muito grande até em termos de decisões de investimento, não? Nós estamos preparando agora para o dia 4 de julho, nós vamos ter um encontro com todos os candidatos na Confederação das Indústrias. Não é um debate, mas é a oportunidade de ouvir cada candidato, e nós estamos entregando para ele o nosso mapa estratégico da indústria, que é uma base de mais de 60 temas que foram estudados pela indústria com relação ao Brasil. Esses 60 temas estão em 43 livros que nós estamos entregando a cada candidato, mostrando a ele o que é importante numa reforma tributária, na relação trabalhista, na questão da segurança pública, quanto que isso impacta nos investimentos, na desoneração dos investimentos, na questão da educação, quer dizer, todos esses temas, na desburocratização. O Brasil é um país que tem uma burocracia e uma complexidade enorme, que você não consegue explicar o ambiente de negócios fora do Brasil. É difícil você explicar para um investidor externo a nossa burocracia, porque é um labirinto, né, para se chegar às operações de cópia de legislações de outros países. Então, a gente copia e aperfeiçoa a legislação do ponto de vista de ser mais burocrático e mais rígido. Então, você copia da Alemanha, mas fica mais rígido. Você copia da França, copia de Portugal, e isso vai criando um emaranhado de burocracia no Brasil que você não sabe mais de quem depende as decisões. E envolve a tributação também, né? Olha, Denise, envolve tudo. Envolve a tributação. O que nós mais temos hoje na CNI é ações de inconstitucionalidade no STF, por motivos, às vezes, os mais
insignificantes, ou até aquilo que você deveria sentar numa mesa, negociar, o Brasil vai colocando restrições. Uma indústria no Brasil, que é uma indústria muito forte, é a indústria de alimentos no Brasil. Mas quando você pensa em alimentos, não é só o alimento in natura, você tem o alimento processado, você tem os refrigerantes, você tem as bebidas, você tem os lácteos, você tem queijos, você tem tudo. E a Anvisa, que é a Agência Nacional de Segurança Alimentar, ela começa a colocar restrições incentivadas por ONGs estrangeiras, que são financiados por capitais estrangeiros, para dificultar a indústria brasileira. Então eu agradeço muito, senhor Robson Braga, a sua visita aqui aos estúdios da Jovem Pan. Robson Braga, que é presidente da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Muito obrigada. Obrigado, Denise. Foi um prazer muito grande estar aqui e estamos sempre à disposição.